Muito bem, olá pessoal, bom dia alunos do quinto ano, aqui professor Rubelino Gomes, voltando pessoal para a gente dar continuidade à explicação do apostilado que foi deixado na escola para vocês na sexta-feira passada. Eu espero que todos vocês já tenham ido até a escola pegar esse material e já estão aí trabalhando nele, tudo bem? Eu sei que as dificuldades são muitas, às vezes você não tem uma pessoa em casa que possa lhe acompanhar, mas se você tiver, eu sugiro que você chame essa pessoa, esse adulto, ou esse seu irmão mais velho, irmã mais velha, um primo, alguma pessoa que possa te auxiliar nessas atividades, tá? Até porque elas não são tão simples assim. Vocês já puderam observar que estamos trabalhando com informações obtidas através de mapas, através de gráficos, tabelas e outras informações que muitas das vezes você pode ter alguma dificuldade em absorver, em compreender essas atividades, tá bom, pessoal? Então você vai pegar esse seu material e vamos dar continuidade aí. Eu espero que todos vocês estejam bem, estejam com saúde e principalmente estejam aí com muita vontade de estudar, tá ok? Logo, logo poderemos estar todos juntos e dar continuidade aos nossos estudos como nós sempre fizemos. Mas pessoal, é, você vai pegar esse material aqui, olha, na aula passada, nós fizemos a leitura dessa parte do apostilado, que é a segunda parte já de matemática, tá bom? Deixando claro que esse material é interdisciplinar, foi produzido envolvendo várias disciplinas, né, como português, matemática, história, geografia, ciências e outras disciplinas. E nós já estamos aqui na segunda parte, que é a parte de matemática. E aí tivemos a leitura desse texto aqui, já foi lido, não vou fazer de novo para que não fique repetitivo. Caso você não tenha acompanhado a explicação dessa primeira parte aqui, eu sugiro que você procure na nossa playlist aí no canal do YouTube, que está tudo lá, tá ok? Aí você vai poder assistir, acompanhar direitinho as explicações, tá? E eu não estou resolvendo as atividades, eu estou apenas te dando algumas explicações para facilitar um pouco para você. E aí nós já fizemos a análise desse mapa, que trata sobre o número de casos de coronavírus na América Latina. Tá? Trabalhamos também com essa tabela, que já foi a atividade 1, para você analisar o mapa e preencher essa tabela. Já expliquei direitinho como é que você faz para preencher essa tabela. E se você não assistiu, volto a repetir, né? Assista ao vídeo das explicações dessa atividade 1. A atividade 2, pessoal, era para você fazer a construção desse mapa de barras. Aliás, mapa não, desse gráfico de barras. Né? Você deu continuidade a ele, né? Pegando as informações que você obteve no mapa que tem lá em cima e que também transferiu para a tabela, você iria pegar aqueles dados e construir esse gráfico aqui embaixo. Mas tudo isso já foi feito. Tá? Então agora nós vamos aqui para a nossa atividade número 3. Gente, essa atividade número 3 aqui vai exigir um pouquinho de você, tá bom? Mas vamos lá. Imagine que você é um repórter e deverá apresentar esse gráfico aos seus familiares. Escreva uma notícia que explique a situação representada no gráfico que você concluiu na questão anterior sobre a pandemia do coronavírus. Lembre-se que a pessoa que vai ler seu texto não conhece essas informações. Sua escrita deverá ser bem clara para que o leitor compreenda. Bom, então aqui é o seguinte, vocês já puderam perceber que tem algumas linhas aqui embaixo. Então isso quer dizer que você vai precisar produzir um pequeno texto aqui, tá bom? Que texto seria esse? Bom, você já analisou um mapa, já fez o gráfico, então agora você vai pegar as informações desse gráfico e vai expor através de um pequeno texto aqui, imaginando que você é um repórter, que você é um jornalista e você vai escrever uma notícia para ser apresentada no seu jornal. Que notícia é essa? É justamente as informações sobre o número de casos de coronavírus.
O que você vai precisar colocar aqui no seu texto? Bom, primeiramente você precisa colocar, pessoal, as principais informações. Ou seja, qual é o país, por exemplo, que tem o maior número de casos? Qual é o país que tem o maior número de mortos? Qual é o país que tem o maior número de pessoas que se recuperaram, né? E aí você vai preenchendo essas linhas com essas informações, escrevendo aquilo que você acredita que é mais relevante e que as pessoas precisam saber sobre a pandemia do coronavírus, tá? Então você vai abstrair o máximo de informações lá do seu gráfico, utilizando o mapa, utilizando a tabela que você construiu e vai transferir essas informações para cá em forma de texto. Deu para compreender? Deu, né? Em caso de dúvida, retorne o vídeo, volte um pouquinho e assista de novo, que eu tenho certeza que você vai compreender o que é para fazer. Beleza? Então vamos para baixo. Essa aqui é a sua atividade número 3. Vamos para a atividade número 4. Gente, na atividade número 4, a gente tem aqui esse informativo que está em forma de cartaz, né? É um informativo que está bem ilustrado aqui. Você vê aí o planeta Terra, e aí de cara você já vê aqui em cima a bandeira do Brasil, né? E aqui Brasil e o número total de casos, que são 2.598 casos. Lembrando que essa informação já é antiga, tá, pessoal? Ainda é do dia 26 de março de 2020, agora desse ano. Essa informação foi abstraída da internet através desse site aqui que você está vendo, no horário de 11 horas e 42 minutos. Então, se você entrar hoje na internet para verificar esses dados, com certeza esses números aqui já mudaram e muito, tá bom? Eu já expliquei no vídeo anterior que essas informações aqui foram abstraídas para a produção desse material para utilização nos estudos de vocês. Mas esses números aqui já estão desatualizados, tá bom? Mas para efeito de aula, né, das nossas atividades aqui de matemática, a gente pode utilizar eles sem problema algum, né? Já que matemática é você trabalhar com dados numéricos, com informações através de números, tá bom? Então nós temos aqui, olha, 2.598 total de casos. Esse é o número total de casos de Covid-19 no Brasil, tá? Existem nessa data aqui existiam 2.529 casos ativos, ou seja, aqueles casos que ainda estão em tratamento. Nessa data aqui existiam ainda 63 mortos. Você vê que é um número pequeno ainda, considerado, comparando com os números de hoje. Esse número aqui já aumentou muito, muito mesmo, tá? E 6 recuperados, ou seja, pessoas que foram para o hospital, fizeram seu tratamento e voltaram saudáveis para casa, já estão recuperados, tá bom? Então, aí ele coloca assim que hoje, tá? Ou seja, no dia em que esse dado aqui, que esse cartaz, digamos assim, foi produzido, já aconteceram mais 44 casos e mais 4 mortes, tá? Então observa aqui, já deu uma aumentada aí, tá bom? De contagem ativa, 351.663. Mortes tem 22.202. Isso aqui, esses dados são do mundo todo, tá bom, pessoal? Então a nossa atividade é o seguinte: observe as informações sobre a evolução dos casos ativos de coronavírus ocorridos no Brasil até a data representada. Que data é essa, pessoal? Essa data é dia 26 de março de 2020. Então já observamos ali as informações e aí vem a letra A para que a gente possa responder. Eu não vou colocar a resposta, tá? Eu só vou te indicar, te dar uma orientação como é que você vai ter que fazer. Letra A. Qual foi a quantidade de casos ativos no país naquele momento? Pessoal, a quantidade de casos ativos naquele momento, ou seja, no dia 26 de março. É só você voltar aqui, ó, e dar uma verificada. Tá aqui, ó, de cara já tem a resposta aqui para você.
Então você já sabe qual é a quantidade de casos ativos. Lógico que você vai responder na linha que está indicada para você fazer isso. Letra B. Escreva o número representado no item A por extenso. Vamos relembrar? Quem lembra aí o que é escrever por extenso? Escrever um número por extenso, pessoal, é você escrever esse número utilizando letras, palavras, certo? Você não vai escrever, por exemplo, a palavra 1000, você não vai escrever com 1000, não. Escrever por extenso, a palavra 1000 seria M-I-L, não é isso? Então você vai escrever com letras mesmo. Isso é escrever por extenso. Letra C. Observe o número obtido na resposta do item A, ou seja, observar o número que você colocou aqui em cima e complete as frases a seguir. Bom, nós temos aqui duas frases. Temos essa primeira frase e essa segunda frase aqui. Você vai observar a resposta que você colocou aqui na letra A para completar essas duas frases aqui embaixo. Para isso, você vai precisar de conhecimento e de lembrar dos nossos estudos sobre ordens e classes, ou classes e ordem, né? Que aí você tem lá unidade, dezenas, centenas. Tem a classe das unidades simples, como você vê aqui embaixo, olha. Vamos dar uma relembrada? Olha, classe das unidades simples. Você tem a primeira ordem, segunda ordem e terceira ordem. Depois você tem a classe dos milhares, quarta, quinta e sexta ordem. Depois vem a classe dos milhões, sétima, oitava e nona ordem. E por fim a classe dos bilhões, a décima primeira e 12ª ordem. Tá? E cada uma dessas classes, ela possui as suas divisórias de unidades, dezenas e centenas. Bom, aqui na classe das unidades simples, tá, pessoal, nós temos unidade, dezena e centena, que é aquela contagem que vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Depois vem a segunda ordem, que é a ordem das dezenas, que você vai contar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. E depois vem a terceira ordem, que é a casa das centenas, que são 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. E aí vem depois, muda de classe, passa para a classe dos milhares. A classe dos milhares, pessoal, relaciona-se à palavrinha 1000. Quando você estiver utilizando a classe dos milhares, você utiliza a palavrinha 1000, que vai ser, por exemplo, nas unidades, pode ser 1000, é a unidade de milhar que você tem. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 e assim por diante. Na quinta ordem, que é da classe dos milhares, que é a classe das dezenas de milhar, olha só, dezena de milhar já é 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 e assim sucessivamente. Posteriormente, nós temos aqui a casa das centenas de milhar, que aí você já vai usar a expressãozinha 100.000, 200.000, 300.000, 400.000, 500.000 e assim por diante, tá? Depois, pessoal, termina a classe dos milhares e vem a classe dos milhões. E aí, lógico, você já vai utilizar a expressãozinha aqui, milhões. Que aí vem a classe das unidades de milhão, que vem. Você vai utilizar a expressão 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, 6 milhões e assim sucessivamente. Depois vem a casa das dezenas de milhões, que você vai usar a expressão 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões, 40 milhões, 50 milhões. E aqui, para terminar a nossa tabelinha, nós temos a classe dos bilhões, que você também tem unidade de bilhões, dezenas de bilhões e centenas de bilhões. Aqui você vai utilizar a expressãozinha bilhões, tá? Se você precisasse escrever um número aqui dentro, né, você teria que obedecer essas classes para saber de onde esse número começa. Se ele está na classe das unidades simples, se ele chega até a classe dos milhares, se chega até a classe dos milhões ou se ele chega até a classe dos bilhões.
Eu posso tentar colocar aqui um númerozinho para a gente ver, né? Vamos ver se a gente consegue. Deixa eu ver aqui. Vou pegar aqui um pincelzinho, o lápis, né, para a gente escrever. Vamos ver. Vou pegar o preto, tá? Imagine que eu quero colocar aqui um número que se refere apenas à classe dos milhares. Vamos ver. Ó, aqui eu tenho aqui o número 1, aqui o número 3 e aqui o número 8, digamos assim, tá? Número 8, tá? Eu peguei um número qualquer aqui. Isso aqui é um 8, tá feinho, mas é um 8. Tá parecendo um caju, né, pessoal? Mas é um 8, tá? Então, olha só. Como é que eu faço para ler esse número aqui? Se eu termino na classe das unidades simples, eu vou até a casa das centenas. Então, uma centena é 100. 3 dezenas é 30. E 8 unidades é 8. Então, eu posso dizer que eu tenho 138. Repetindo, 100, porque uma centena é um cento, 138. 100 porque é uma centena, 30 porque são 3 dezenas e 8 porque são 8 unidades. Vamos aumentar aqui, vamos aumentar esse número para a classe dos milhares. Vou colocar aqui um 3, vou colocar aqui um 2 e vou colocar aqui um 4. Agora, como é que faz para ler esse número aqui, pessoal? É o seguinte, você vai pegar, olha, desde a classe dos milhares, relembrando quando eu disse que quando se trata da classe dos milhares, você utiliza a expressão mil. Então, olha só, se são centenas de milhar, centena, então esse 3 aqui é 300, mas não é apenas 300, é 300 mil, porque está na classe dos milhares. Então, você tem 300 mil, né? Aqui você tem a classe dos milhares, o 2, que está na casa das dezenas, então é o que? 20 mil. E aqui na classe das unidades de milhar, a unidade é 4 mais 4 mil. Então, como é que você leria esse numeral aqui, tá? Esse número seria, olha, 324 mil, porque está na classe dos milhares, tá? 324.138. Lembrando, 324 mil, porque está na classe dos milhares, e 138. Tá ok? Dá para aumentar? Dá. Vamos colocar de novo mais numerais aqui. Vou colocar aqui um 4, agora aqui na classe dos milhões. Vou colocar aqui um 0. Eu quero falar desse 0 para vocês. Quando é que aparece o 0? E vou colocar um 7 bem aqui. Aqui o 7. Isso aqui é um 0, tá, gente? E agora na classe dos milhões. Na classe dos milhões aqui você vai utilizar a expressão milhões. Aqui você tem 407. Mas já que está na classe dos milhões, você precisa falar a palavrinha milhões. Então você tem 407 milhões, 324 mil e 138. Olha só como ler esse número. Se você pega esse número aqui sozinho num pedaço de papel e alguém pede para você ler, eu tenho certeza que você teria uma dificuldade, não é isso? Mas é só lembrar aqui da nossa tabelinha. Você enumera de 3 em 3, ó. 1, 2, 3, coloca um pontinho. 1, 2, 3, coloca outro pontinho. 1, 2, 3, coloca outro pontinho. Então você tem classe das unidades simples, milhares e milhões. Se chegou até a casa dos milhões, é porque você vai precisar utilizar a expressão milhões. E bilhões, pessoal, como é que ficaria? Vamos colocar mais outros numerais aqui. Vou colocar aqui um 8. Vou colocar aqui um 9. E vou colocar aqui um 2. Um 2. Como você lê esse número imenso, esse número assustador aqui? Como eu já disse, você contaria de 3 em 3, vai colocando os pontinhos, e aí verifica se ele chegou na classe das unidades simples,
classe dos milhares, classe dos milhões ou classe dos bilhões. Se chegou até a classe dos bilhões, você vai falar a expressãozinha bilhões, tá? Então, como nós leríamos esse numeral aqui? Seria da seguinte maneira, olha, são 8 centenas de bilhão, então é 800, né? Aqui são 9 dezenas de bilhão, então são 90 bilhões. E aqui são 2 unidades de bilhão, então são 2 bilhões. Como você lê isso aqui? Você lê 892 bilhões, 407 milhões, 324 mil e 138. Vamos ler de novo? 892 bilhões, 407 milhões, 324 mil e 138, tá? Essa é a maneira correta como você leria esse número aí, tá bom? Deu para entender mais ou menos? Se não deu, pessoal, volta ao vídeo, assiste de novo, quantas vezes for preciso. Caso persista sua dúvida, peça a alguém que já está com o estudo um pouco mais avançado que você, para que ele possa lhe dar um apoio aí, tá? Te dar aquela ajuda. O nosso vídeo, pessoal, já passa dos 20 minutos. Eu vou ver aqui, a próxima atividade seria a atividade número 5, mas vai ficar para o próximo vídeo. Então, esse conhecimento que você tem aqui, que você adquiriu aqui estudando classes e ordens, você vai utilizar para responder essa perguntinha aqui, né? Para completar essas duas frases. Observe o número obtido na resposta do item A, que é o número que vai estar aqui, e complete a frase a seguir. O algarismo, você vai ver o algarismo que vai estar aqui, que é o primeiro, ocupa a ordem das centenas. Qual é o algarismo que ocupa a ordem das centenas? Esse número vai estar aqui, você vai verificar, tá? E vai colocando aqui, vai preenchendo corretamente, tá bom, pessoal? Muito bem, o vídeo já está passando aí dos 20 minutos. Eu espero que tenha dado para você compreender mais ou menos como é que faz essa atividade. E no próximo vídeo a gente dá continuidade a essa nossa atividade de matemática. Ok? Obrigado a todos. Dê o seu like. E se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva lá. Ok? Prof. Rubelino Gomes. Tamo junto, pessoal. Até logo.